Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Impressionante como os dias passam voando, não é? A semana passa rapidinho e eu tenho sempre a alegria de estar aqui com você no programa Voz da Profecia, juntamente com os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei. E é um privilégio que o Senhor Deus nos dá, que Deus continue abençoando sua casa, sua família, abençoando sua vida em todos os sentidos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma palavra de gratidão também aos nossos queridos anjos da esperança. Essa é uma maneira carinhosa como nos referimos aqui na Novo Tempo a todas as pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. São milhares de pessoas que de maneira bondosa e sistemática eles ajudam financeiramente na manutenção e na expansão do ministério da Novo Tempo. A gente chama de anjos da esperança porque a palavra anjo significa mensageiro. E como aqui na Novo Tempo nós apresentamos a mensagem de esperança, a mensagem de boas novas de salvação, o Evangelho por meio de Jesus, então essas pessoas que se unem a nós no ministério da Novo Tempo, nós chamamos de anjos da esperança. São mensageiros de esperança porque estão contribuindo para anunciar o reino de Deus. Muito obrigado a você, anjo da esperança. E eu lhe peço, continue firme nesse propósito. Não importa a quantia que você doa para Novo Tempo. O importante é que você faça a sua doação de coração, com sinceridade e dentro das suas possibilidades. Eu sei que tem gente que faz uma doação muito pequenininha, mas é feita com muita sinceridade, com pureza de propósito. Todas essas doações aqui na Novo Tempo são recebidas com carinho, com gratidão, com muito respeito e com compromisso. Devemos usar sempre esses recursos com o propósito certo, de maneira íntegra, correta, honesta e eficiente. Deus abençoe você, nós oramos por você e você ora sempre por nós e vamos juntos cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. Eu tenho para você algo especial graças aos nossos anjos da esperança, sim. São eles que contribuem para que esse material seja produzido, impresso e enviado gratuitamente para você. Me refiro aqui agora à revista Esperança, Eu Creio. Em um tempo em que tanta gente tem dúvidas sobre no que acreditar, como é bom quando a gente pode firmar a fé na palavra de Deus. E foi exatamente pensando nisso que nós aqui da Novo Tempo preparamos para você a revista Esperança, Eu Creio. Esse material vai ajudar você a compreender melhor as principais verdades da Bíblia e fortalecer a sua confiança em Deus e na vontade dele para a sua vida. Se você desejar receber essa revista e estudar a palavra de Deus com mais profundidade, mande uma mensagem para a gente.
O nosso WhatsApp está aí, número 12 98244 4449. Vou repetir, número 12 98244 4449. Ou então, se você preferir, acesse o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Veja, como eu lhe disse, não lhe custa nada, tá bem? Vai gratuitamente para suas mãos, para que você possa estudar, compreender a palavra de Deus e ser abençoado com a mensagem do Senhor. Por falar em ser abençoado, a gente sempre tem música aqui na Voz da Profecia, não é? E hoje, lógico, não vai ser diferente. A despeito das lutas, das dificuldades da vida, nós podemos e devemos continuar seguindo pela fé, porque um dia o Senhor vai reunir todos os seus filhinhos. Um dia todos aqueles que confiam no Senhor, que andam pela fé, serão levados para a sua eterna presença. Um dia Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Ouça agora o Quarteto Arautos do Rei com alegria cantando Encontro Especial. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois do céu eu tenho um Pai. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa deste encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto
E que dia maravilhoso será esse, hein? Já parou para pensar, para refletir, quando todos os salvos, todos os filhinhos de Deus, desde Adão, todos os salvos de todas as partes da terra, em todas as épocas, forem reunidos, levados à presença do Senhor? Já pensou nisso? Já pensou como que esse encontro será especial? Quando nós conhecermos homens e mulheres de Deus que viveram pela fé neste mundo, muitos deles apresentados na Santa Bíblia, muitos cuja história nos inspirou, nos abençoou, nos motivou a prosseguirmos pela fé. Você já pensou como vai ser quando nos encontrarmos com todos esses homens, com todas essas mulheres de Deus do passado? E como será bom também quando nós nos reencontrarmos com pessoas amadas, com as quais nós convivemos aqui, porém, delas nós fomos separados pela morte. Ei, que coisa tremenda! Como será especial esse encontro de todos os filhinhos de Deus salvos pela graça do Senhor. E mais ainda, você já pensou como vai ser quando você tiver o privilégio de ver Jesus, vê-lo com seus próprios olhos? Quando Jesus estiver diante de você, imagine isso. É difícil até pensar, não é? Como será a alegria eterna que os salvos desfrutarão quando estiverem todos na presença do nosso bendito Salvador. Que Deus lhe abençoe, que Ele renove sua fé, sua esperança, sua certeza de que Ele tem o controle da história nas suas mãos e na hora certa Ele virá em glória para buscar os seus filhos. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E um dia nós estaremos todos, sim, felizes, reunidos uns com os outros e todos na presença do nosso bendito Deus. Mantenha firme a sua fé e a sua esperança. E olha, espere só um pouquinho mais que eu já volto, logo depois do intervalo, para nós pensarmos no tema bíblico de hoje. Já viu aí? O tema é forte, não é? Estamos na série Por que Não Creio e o tema de hoje, Por que Não Creio que a Igreja Adventista é uma seita. Fica aí, já vou lhe mostrar isso, rapidinho. Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. Prontinho, já voltei. Esse é o seu programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Você que sempre assiste A Voz da Profecia, abraço para você, carinho, gratidão por sua audiência. E se tem alguém aí hoje encontrando a Novo Tempo, encontrando o programa A Voz da Profecia pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você tenha chegado para ficar. Aqui nós estudamos a Bíblia de uma maneira séria e profunda, orando, pedindo discernimento, sabedoria a Deus. O Quarteto Arauto do Rei canta lindas músicas e o nosso estudo da Palavra de Deus é sempre feito, sempre presente, porque afinal de contas a Palavra de Deus deve ser o centro da nossa própria vida. E antes do estudo da Bíblia, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui, Senhor. Clamamos pela direção do Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-me para que tudo que eu falar seja de acordo com Tua vontade, Senhor. Que não seja um homem falando a respeito de Deus, porém Deus falando através de um homem. Eu te peço humildemente, usa-me, Senhor, e que essa mensagem seja compreendida por todos. Oro em nome de Jesus. Amém. Já viu o título da mensagem aí de hoje? Estamos na série Por que Não Creio. Estamos tratando aí de crenças populares que foram, ao longo dos séculos, penetrando na igreja cristã. Mas hoje, de uma forma mais específica, eu quero tratar desse tema. Por que não creio que a igreja adventista é uma seita? Hoje eu quero convidá-lo a refletir comigo sobre esse tema que desperta curiosidade, provoca debates e muitas vezes gera julgamentos apressados. Exatamente sobre a idade da igreja, aliás,
a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, porque nós aqui da Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos pensar um pouquinho na identidade dessa igreja e mais, vamos pensar um pouquinho sobre o papel de Ellen White em relação à Igreja Adventista. Em redes sociais, vídeos curtos, manchetes sensacionalistas, você sabe, muitas vezes rótulos são lançados com extrema facilidade. Um desses rótulos é a palavra seita, não é? Frequentemente aplicada ao adventismo. Permita-me a franqueza com muito carinho e com muito respeito. Esse rótulo muitas vezes é aplicado à Igreja Adventista por pessoas que, em sua maioria, nunca estudaram a história dessa igreja, nunca leram suas crenças fundamentais e, muitas vezes, nunca conversaram de uma forma séria com o adventista do sétimo dia. Curiosamente, essa experiência não é nova. O próprio apóstolo Paulo, ele enfrentou acusações semelhantes a estas. Diante das autoridades romanas, Paulo faz uma declaração que é bem interessante, eu quero lê-la para você. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14. Ouça bem o que Paulo diz. No contexto onde ele estava sendo perseguido e incompreendido por causa da sua fé, Paulo diz assim: porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Repetindo, Paulo diz, porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, é que os primeiros cristãos foram inicialmente chamados de o povo do caminho, talvez por Jesus dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eles seguiam Jesus, aquele que se apresentou como sendo o caminho. Então Paulo diz, porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Veja, se o maior missionário do cristianismo primitivo, Paulo, foi chamado de sectário por permanecer fiel às escrituras sagradas, talvez o problema não esteja no rótulo, mas em quem o aplica sem examinar os fatos. Eu me lembro de um professor de teologia, um homem de Deus já falecido, ele gostava de dizer assim, a ignorância é atrevida. Nós precisamos cuidar para não ficarmos repetindo como papagaios falas de pessoas levianas em suas afirmações. Ou, acredite, a verdade não precisa de rótulos, ela resiste à investigação honesta. O que é uma seita? Você sabe o que é uma seita? Ao longo da história cristã, tem sido usado o termo seita para descrever grupos que negam verdades centrais da fé cristã, como, por exemplo, a divindade de Cristo, a Santíssima Trindade, a salvação pela graça, a autoridade suprema das Escrituras. E veja que é exatamente aqui que essa acusação da Igreja Adventista como seita precisa ser analisada com honestidade. Eu posso lhe afirmar com toda segurança, como membro e pastor dessa igreja, por praticamente toda a minha vida, porque eu tinha apenas 10 anos de idade quando conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu posso lhe afirmar com toda segurança que a Igreja Adventista, de maneira clara e pública, ela apresenta, ela prega a plena divindade de Cristo, a Santíssima Trindade, a inspiração da Santa Bíblia, a salvação exclusivamente pela graça de Cristo mediante a fé no Filho de Deus. A Igreja Adventista também prega a segunda vinda de Cristo literal e gloriosa. Esses não são detalhes periféricos, esses constituem-se, esses ensinos, essa pregação constitui-se no coração do cristianismo histórico. Na década de 1950, o teólogo batista Walter Martin
considerado um dos maiores especialistas em seitas nos Estados Unidos, ele conduziu uma investigação extensa sobre os adventistas. Ao lado do renomado presbiteriano Donald Benhouse, ele concluiu que os adventistas são cristãos genuínos e irmãos em Cristo. Não, eles dizem, não uma seita anticristã. A divergência doutrinária não foi negada, mas ficou claro que divergência não é heresia. Ser diferente não é ser seita. Negar o evangelho, sim, isto é ser seita. Uma das acusações mais comuns, normalmente em relação aos adventistas, é a de legalismo. Isto é, alguns imaginam que os adventistas do sétimo dia procuram obter a salvação por meio da obediência à lei de Deus, especialmente por causa da guarda do sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Para muitos críticos, guardar o quarto mandamento seria negar a salvação pela graça. No entanto, a Bíblia nunca apresenta a obediência como meio de salvação, mas como fruto, como efeito, resultado da salvação. É conhecido o ensino de Paulo ao afirmar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele diz assim, não de obras. Mas veja, Paulo completa dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso está na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. E na carta a Tito, Paulo também tem uma declaração interessante, e eu quero compartilhá-la com você. Está aqui na carta a Tito, que está pertinho logo antes da carta aos Hebreus, isso, e antes da carta a Filemon. Carta a Tito, capítulo 2. Vou ler os versos 11 a 14. Ouça bem o que o apóstolo Paulo diz. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você ouviu bem? Posso repetir, Paulo diz assim, porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos. Isso é maravilhoso. Mas ele prossegue dizendo, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Os adventistas do sétimo dia guardam o sábado não para serem salvos, mas porque amam o Criador e o seu Redentor. O sábado não é um fardo legalista, mas um memorial da criação e da redenção. Acredite, Jesus não aboliu, não anulou, não acabou com o mandamento do sábado, da guarda do sábado. Nós já estudamos aqui anteriormente, nessa série especial, Por que Não Creio? Na verdade, Jesus resgatou o mandamento, ou resgatou o sábado, do legalismo humano, e ele declarou ser Senhor do sábado. Obedecer por amor não é legalismo, é relacionamento. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, Cristo diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Observe que primeiro é preciso amá-lo, e quem o ama de fato procura viver em obediência ao Senhor, procura guardar os seus mandamentos. Mas é preciso amá-lo primeiro, porque aí você vai obedecê-lo com os motivos corretos, não para ser salvo, mas porque você está salvo em Cristo. A sua obediência será uma expressão de reconhecimento e gratidão ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará por você. Um outro ponto frequentemente usado para desacreditar o adventismo é a sua ligação com o chamado movimento milerita. Não sei se você já ouviu falar desse movimento de reavivamento espiritual que aconteceu nos Estados Unidos, o chamado movimento milerita. E, consequentemente, houve um grande desapontamento no ano de 1844. Guilherme Miller, um homem de Deus, um pregador batista,
respeitado e líder desse movimento. O movimento foi chamado de Milleritas, os Milleritas, exatamente porque seguiam a pregação desse homem chamado Guilherme Miller. Estudando as profecias bíblicas, Guilherme Miller entendeu e acreditou que Jesus voltaria em 1844. Depois de muitos estudos, com outros ajudando, eles chegaram à conclusão de que seria no dia 22 de outubro de 1844. Ao pensamento de Guilherme Miller e às suas expectativas, uniram-se milhares de pessoas de diferentes denominações cristãs nos Estados Unidos. Mas, quando isso evidentemente não aconteceu, quando Jesus não voltou, veio o grande desapontamento. Muitos abandonaram o movimento, a maioria abandonou o movimento e abandonou a fé. Contudo, um pequeno grupo voltou às Escrituras para, com sinceridade e oração, procurar entender onde estava o erro deles. E eles descobriram, pela orientação do Senhor, que o problema não estava no tempo profético, mas no evento esperado. Em vez da volta de Jesus à terra, a profecia nos livros de Daniel e Hebreus apontava para uma obra de Cristo no santuário celestial. A partir desse grupo que perseverou em sincero estudo das Escrituras, é que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um ponto importante a ser destacado é que, por mais que eles tenham falhado em marcar uma data para o retorno de Cristo, eles não permaneceram no erro, mas reconheceram a falha e voltaram para a palavra em busca de respostas e redirecionamento em Deus. O grande erro não é errar uma expectativa, mas se recusar a voltar à palavra quando ela corrige o caminho. O desapontamento revelou a fidelidade de quem preferiu a Escritura ao orgulho. Deus seja louvado. Mas talvez nenhuma questão seja tão repetida por aqueles que afirmam ser o adventismo uma seita, quanto a de que a norte-americana Ellen Gold White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seria uma falsa profetisa. Ou muitos afirmam que, para os adventistas, os escritos de Ellen White, que são muitos, estariam acima da Bíblia. Ou, acredite no que eu estou lhe dizendo, esta afirmação simplesmente não resiste à análise dos próprios textos de Ellen White. É importante frisar o fato de que Ellen White nunca reivindicou autoridade acima das Escrituras, pelo contrário, Ellen White declara repetidamente em seus escritos que a Bíblia é a luz maior e os seus escritos são uma luz menor, destinada a conduzir as pessoas à palavra de Deus. Ellen White ensina que toda doutrina deve ser provada pelas Escrituras. E ela afirma de maneira clara, categórica, que se seus escritos não estiverem em harmonia com a Bíblia, eles devem ser rejeitados. A Igreja Adventista entende o ministério de Ellen White à luz da promessa bíblica de que o dom de profecia estaria presente na sua igreja. Você pode conferir em Apocalipse capítulo 12, verso 17, também no capítulo 19, verso 10. Uma outra acusação comum é a de que Ellen White teria ensinado que a expiação de Cristo, ou seja, a obra de Cristo, não foi completa na cruz. No entanto, suas declarações são inequívocas ao afirmar que o sacrifício de Cristo foi pleno, perfeito e suficiente. O que Ellen White ensina, em harmonia com a carta aos Hebreus, é a aplicação dos méritos dessa expiação no ministério sacerdotal de Cristo no céu. Jesus disse, você sabe, que o profeta seria conhecido pelos seus frutos. Você sabe quais são os frutos do ministério de Ellen White?
Os frutos do seu ministério incluem um dos maiores sistemas educacionais cristãos de todo o mundo. Os frutos do ministério de Ellen White incluem uma rede de saúde global e um impulso missionário presente em mais de 200 países. Seus escritos conduzem pessoas a Cristo, à Bíblia e ao serviço ao próximo, não ao isolamento sectário. Um profeta verdadeiro nunca ocupa o lugar da Bíblia, ele aponta para ela. Eu vou até abrir aqui um pouco meu coração para você. Na verdade, eu tenho certeza que nunca disse isso aqui na Novo Tempo. E talvez, raramente eu tenha dito isso em público. Mas eu vou contar um pouquinho para você da minha história. Eu era adolescente quando resolvi me tornar um pastor adventista. Só que eu tinha uma preocupação em ser um pastor adventista. Sabe qual era? Eu tinha um certo receio em relação aos escritos de Ellen White. E você dirá, você também, não é? Calma. Veja, eu era um garoto, eu era adolescente, adventista, mas praticamente nunca tinha lido nada a respeito de Ellen White. Uma frase ou outra, um parágrafo ou outro, de um livro ou outro. Mas desde que eu entrei na igreja adventista e eu ouvia falar numa mensagem ou outra, em algum momento, algum pastor, alguma pessoa se referia aos escritos de Ellen White, eu tinha no meu coração assim um certo receio de que esses escritos poderiam ser errôneos, equivocados. Eu tinha realmente no meu coração esse pensamento, será que não é uma falsa profetisa? Mas em vez de procurar me aprofundar no estudo para tirar a minha conclusão, eu alimentei esse preconceito por um tempo. Eu estou abrindo aqui o meu coração para você. Mas o tempo foi passando e a vontade de me tornar um pastor cada vez ficou mais forte. E aí chegou a hora de concluir o ensino médio e fazer o vestibular para a teologia. E uma das minhas angústias ao definir fazer o vestibular era essa. E se eu passar? E se eu cursar teologia? E se eu me tornar um pastor adventista? Mas eu nunca falar nada de Ellen White, nenhum conselho dela, nenhuma explicação dela sobre um texto bíblico. Será que as pessoas não vão desconfiar que eu não creio no que Ellen White diz, não creio ser verdade? E mais, eu pensava assim, será que eu não estarei sendo incoerente? Como eu vou me tornar um pastor adventista se eu não creio, por exemplo, como a igreja crê que Ellen White foi uma mulher realmente usada por Deus? Aí eu tomei uma decisão, creio que é orientado pelo Senhor. Eu pensei, eu vou fazer o vestibular e se eu passar e for estudar teologia, eu vou me aprofundar nos escritos de Ellen White para chegar à minha conclusão pessoal. Se esses escritos foram orientados por Deus ou não. E honestamente falando, foi isso que eu fiz. Meu primeiro cuidado ao iniciar o curso de teologia foi estudar mais os escritos de Ellen White. Eu cheguei a duas conclusões, a primeira delas. Essa mulher tem que ter sido usada por um poder sobrenatural. E você sabe, existe Deus e o diabo. Então, a primeira conclusão que eu cheguei depois de estudar foi essa mulher foi usada por um poder sobrenatural. E eu digo isso porque uma pessoa com tão pouco estudo, escrever tanto e com uma profundidade tão grande. Segunda conclusão que eu cheguei, inevitável. Sem dúvida, essa mulher foi usada por Deus, porque quanto mais eu estudei Ellen White, estudo até hoje, mais eu amo a Bíblia e creio na Bíblia como palavra de Deus. Quanto mais eu estudo os escritos de Ellen White, mais eu me encanto por Jesus, mais eu me apaixono por Ele. Mais vontade eu tenho de falar a respeito dele para as pessoas, mais eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mais eu creio que Jesus morreu por mim, a salvação é unicamente pela graça. Quanto mais eu leio Ellen White, mais eu creio que o Senhor deseja que seu povo hoje viva em santidade, mais vontade eu tenho de anunciar o Evangelho, mais eu creio que Jesus virá em glória para buscar a sua igreja, mais eu creio que um dia eu estarei no céu pela graça do Senhor. Sim, um profeta falso, acredite, não leva você para a Bíblia, não faz você se apaixonar por Jesus, não faz você sentir o desejo intenso e sincero de viver e anunciar o Evangelho. Ainda que um profeta falso diga muitas coisas interessantes e atraentes, no final das contas, ele leva você para longe de Deus e para longe da sua palavra. Você que tem dúvidas quanto a Ellen White, como eu já tive, eu lhe convido,
e eu lhe desafio em nome de Jesus, procure ler alguns dos seus escritos. E eu tenho certeza que você vai chegar à mesma conclusão que eu. Leia, por exemplo, o livro O Caminho a Cristo. Leia o livro Desejado de Todas as Nações. Você vai se apaixonar por Jesus. Oh, sim. Mas lembre-se, esses escritos são apenas uma luz menor que nos leva para o entendimento da luz maior, que é a Santa Bíblia. Uma outra acusação feita contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu gostaria de abordar antes de concluir, é a ideia de que a Igreja se considera a única comunidade salva. Essa afirmação, porém, não reflete a teologia bíblica e nem o pensamento adventista. Desde as suas origens, o adventismo afirma que Deus possui filhos fiéis em todas as denominações, pessoas sinceras que o servem de acordo com a luz que receberam. Quantas vezes você já ouviu eu mesmo dizer isso aqui no programa A Voz da Profecia? Quantas vezes você que está me assistindo agora já ouviu outros pastores e apresentadores aqui da Novo Tempo dizendo a mesma coisa? Que nós temos um profundo respeito por todos os filhos de Deus em todas as denominações cristãs. Nossa compreensão profética, baseada em Apocalipse 14, aponta para uma missão específica: chamar o mundo de volta à adoração ao Criador, a fidelidade à palavra de Deus e a preparação para a volta de Cristo. A salvação nunca foi compreendida como fruto de pertencimento institucional, mas como resultado de um relacionamento pessoal com Cristo. Quando a Bíblia fala de um povo remanescente, não está tratando de exclusividade, mas de responsabilidade. O remanescente não é escolhido por ser melhor, mas por ser chamado a servir. Assim como no passado Israel foi chamado para ser bênção às nações, o adventismo entende sua missão como um convite ao mundo inteiro para voltar à centralidade do Evangelho eterno, a adoração ao Criador e a preparação para a volta de Jesus, que é a nossa bendita esperança. O remanescente não exclui ninguém, anuncia uma mensagem para todos. Por isso, a Igreja Adventista não se vê como substituta das demais igrejas, mas como um movimento de restauração, levantado para lembrar verdades bíblicas esquecidas ao longo da história. Essa compreensão gera em nós humildade e não soberba, senso de missão e não de julgamento, fidelidade à verdade, sem negar a graça que Deus derrama sobre todos aqueles que o buscam com sinceridade. Nós não fomos chamados para ser os únicos salvos, mas para cumprirmos com fidelidade o chamado de Deus. Eu creio que a Igreja Adventista é sim a Igreja de Deus, um movimento profético, levantado por Deus para esse tempo, com uma mensagem essencialmente bíblica. Eu creio assim, creio dessa maneira, como fruto de cuidadoso estudo da Santa Bíblia e pelo conhecimento que eu tenho de toda uma vida ligada a essa igreja. No entanto, eu também sei que a Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que acompanha a Voz da Profecia já me ouviu dizer isso mais de uma vez. Repito, eu creio que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus, mas eu também sei e creio que a Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista. Porque Deus tem seus filhinhos convertidos e sinceros em todas as denominações religiosas e até fora delas. Você também crê que sua igreja é a Igreja de Deus? E essa crença que você tem é porque sua igreja também está baseada na Bíblia, a palavra do Senhor? Então está ok, mas saiba que a Igreja de Deus é maior do que a sua igreja. Julgar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como seita, com base em boatos, é como tentar conhecer o oceano olhando apenas para a espuma da praia. É preciso mergulhar, examinar, comparar com a Bíblia, fazer como diz Paulo, fizeram os bereanos, que investigavam diariamente as Escrituras
para ver se as coisas eram como diziam ser. Isso está em Atos, capítulo 17, versos 10 e 11. E no Salmo 119, verso 105, você conhece, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas olha, você sabe bem do que eu vou dizer agora. Com essa natureza que nós temos marcada pelo mal, é mais fácil julgar, condenar e rotular do que pesquisar e estudar com afinco. Se você quiser saber sinceramente no que uma denominação religiosa crê, e veja, isso aqui aplica-se a todas as igrejas. Se você quer saber sinceramente no que uma determinada igreja crê, procure ler materiais publicados pela própria denominação, ou seja, vá às fontes primárias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é sim uma denominação cristã, bíblica e missionária. Evidentemente que não reivindica perfeição, mas fidelidade crescente à palavra de Deus. E nós encontramos nos escritos de Ellen White um conselho que exalta Cristo, a Bíblia e a missão da igreja. O convite final que eu lhe faço é o mesmo feito por Felipe a Natanael. Conhece esse texto bíblico? Depois de falar sobre Jesus para Natanael, Natanael, questionou Felipe, que era um dos discípulos de Jesus, e disse assim para Felipe: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que foi que Felipe respondeu para Natanael? Ele disse assim: vem e vê. Você quer conhecer, quer saber se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não? Então procure ler os seus escritos. Busque as fontes primárias, busque aquilo que a própria Igreja Adventista, em que a própria Igreja Adventista demonstra crer. E eu tenho certeza que você vai chegar à mesma conclusão que Natanael chegou quando conheceu Jesus. Você vai compreender que, de fato, nós somos uma igreja bíblica. Não somos a única igreja, a igreja séria. Nós não somos a única igreja que ensina com sinceridade a palavra de Deus, mas você vai chegar à inequívoca conclusão de que a Igreja Adventista não tem nada de seita, e sim um movimento profético, levantado por Deus, com a mensagem específica para o tempo no qual nós vivemos. Que Deus nos conceda humildade para aprender, coragem para examinar e amor pela verdade que liberta. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Eu não tenho dúvida de que você é uma pessoa querida e preciosa aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Eu também não tenho dúvida da sua sinceridade. Quando você para e se dispõe a ouvir a palavra de Deus, a ouvir uma mensagem pregada por um pastor com a Bíblia na mão, eu creio na sua sinceridade e eu creio que com carinho Deus está olhando para você e vendo a sua disposição de buscá-lo. Eu incentivo você a seguir estudando a Santa Bíblia. É claro que eu me referi, por exemplo, aos escritos de Ellen White, porque esse é um tema que nós colocamos para o programa de hoje, né? Porque eu não creio que a Igreja Adventista seja uma seita. E dentre as acusações que normalmente se fazem à Igreja Adventista para identificá-la como seita, vem essa questão dos escritos de Ellen White, que nós cremos terem sido inspirados por Deus. Então, por isso, no programa de hoje, eu estimulo você a ler os escritos de Ellen White, mas lembre-se, nós vemos esses escritos como uma luz menor, que nos ajuda na compreensão da luz maior, que é a Santa Bíblia. Você não vai ouvir aqui na Novo Tempo, muitas vezes, pelo contrário, você vai ouvir raras vezes, como está ouvindo eu falar hoje aqui no programa A Voz da Profecia pela primeira vez. Raramente você vai ouvir falar aqui na Novo Tempo sobre a importância de ler os livros de Ellen White, mas você vai ouvir todo o tempo apresentadores e pregadores da Novo Tempo chamando você para a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Deus lhe abençoe, vamos para frente em nome de Jesus.
E o quarteto tem agora uma música forte e linda. Ouça, Arautos do Rei, Busque a Verdade. Os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênçãos de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso
acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Essa música é uma advertência, não é? Advertência muito boa, muito séria. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e os apóstolos também, Paulo, Pedro, eles mencionam que a igreja de Deus precisa estar sempre atenta, porque falsos profetas se levantam por todos os lados. E o objetivo deles é nos afastar da verdade, da palavra de Deus, onde está a nossa segurança. Por isso, o estímulo para você é este que nós sempre fazemos aqui: busque a palavra de Deus, procure estudá-la com afinco. Jesus, na chamada oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, orando ao Pai por nós, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra de Deus que está a nossa segurança. E eu quero ler, antes da oração, o texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 e 11. Eu apenas mencionei, mas agora quero ler. Está escrito assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E aí veja o comentário: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Por que que os bereanos são considerados mais nobres do que os de Tessalônica? Porque eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez. E ouça, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu estimulo você, eu convido você a estudar as Escrituras todos os dias. Você não precisa confiar na palavra do pastor, do padre, do bispo, do apóstolo ou de quem quer que seja. Ainda que todas essas pessoas sejam sinceras no coração e no propósito, mas a segurança não está no que o homem diz, mas no que Deus nos revela por meio da sua palavra. Vamos estudar a Bíblia e fazer da Bíblia e somente da palavra de Deus a nossa regra de fé e prática, porque a nossa segurança está no assim diz o Senhor. Posso orar com você agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, bendito Deus, peço-te, Senhor, que Tu nos ilumines sempre, para que, guiados por Teu Espírito, nós compreendamos Tua palavra e vivamos, Senhor, de acordo com toda a palavra que procede da Tua boca. Ajuda-me, Senhor, a colocar minha vida em harmonia com o Teu querer. E essa oração que faço por mim, eu também faço por todos os que estão comigo agora nessa prece. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu amigo, meu irmão. E vamos para frente, porque sempre que nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, nós não temos o que temer. O Senhor lhe abençoe e eu termino sempre aqui no programa A Voz da Profecia, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, até semana que vem. Tchau.